Para você que ainda não entendeu toda essa confusão, esses dias o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou uma nota técnica pedindo a revisão urgente de um documento que faz parte das políticas de saúde em relação à nutrição e alimentação da PNAM, chamado Guia Alimentar da População Brasileira, publicado em 2014, já na sua segunda versão. Para você que ainda não conhece o guia, a gente tem uma aulinha aqui no canal sobre o Guia Alimentar e a gente fala várias vezes da importância dele, não somente para a população, pelo fácil entendimento, mas também pela utilização de todos os profissionais da saúde na hora de orientar uma alimentação saudável. Basicamente, o guia ele valoriza a regionalidade, a cultura, a tradicionalidade, ele considera a nutrição comportamental, visto que ele não fica fixo naqueles valores de porções, de quantidades de macronutrientes, proteínas, carboidratos e lipídios, de micronutrientes que deveriam ser consumidos pela população, quantidade de fibras em geral, mas de forma a população entender mais facilmente, ele simplificou esse guia, incluindo o comportamento alimentar, porque mais importante do que você está comendo, do quanto você está comendo e de quando você está comendo, é também como você está se alimentando. Por isso que esse novo guia atual é tão bem visto por várias organizações da saúde espalhadas por todo o mundo, porque ele não fica somente nos nutrientes, ele fala sobre a importância da culinária, da importância de utilização de temperos, da importância de se manter uma cultura de uma região, do significado psicossociocultural que uma alimentação tem, de preferir produtos in natura, de evitar os produtos ultraprocessados, e ele faz uma crítica à monocultura alimentar. Afinal, qualquer lugar que você vai no mundo hoje em dia, os alimentos estão naquele mesmo pacote, daquela mesma forma, como se existisse apenas uma monocultura. Por isso que ele valoriza tanto a regionalidade, a culinária, a gastronomia, os costumes, os valores, e dá um outro significado à alimentação, à comida, que não só se baseia em nutrientes, mas sim em alimentos. E agora, pessoal, a gente vai fazer uma análise crítica dessa nota técnica. Eu quero ser imparcial aqui. Se eu tiver que concordar com alguma coisa que tiver escrito e eles propuseram, não vou ter problemas nenhum nisso e vamos nessa. Primeira coisa que eles condenam o nosso guia aqui nessa nota é o seguinte: a classificação definida pelo critério de processamento não apresenta nenhuma contribuição para um guia alimentar público, representando o posicionamento do governo federal. A classificação é arbitrária, confunde o nível de processamento com a quantidade de tipos de ingredientes utilizados na formulação de alimentos industrializados. Tá bom, pessoal. Primeiro de tudo, eu vou desconsiderar essa primeira afirmação que eles colocaram, porque tantos estudos científicos têm citado, tantas organizações têm citado, tantos países têm se embasado no nosso guia, eu acho difícil a gente dizer que ele não oferece nenhum tipo de contribuição, né? Leva muito na cara que quem escreveu isso aqui estava bem revoltado com alguma coisa. E aí uma coisa muito interessante, ele cita uma referência aqui, ele cita o seguinte, que a classificação é arbitrária, confunde com o nível de processamento, quantidade, tipo de ingrediente. Tá bom, a gente foi consultar essa referência que ele citou para ver se realmente fala isso. Essa referência é um documento criado pelo Instituto de Tecnologia de Alimentos, com parceria com o governo do estado de São Paulo. É um documento muito legal, inclusive eu deixo aqui na descrição para vocês, eu recomendo essa leitura, é muito interessante. Entretanto, nada do que ele falou realmente esse documento citou. Nas referências que eles colocaram que o segundo capítulo desse documento aqui, que realmente tinha dito tudo isso. E na verdade não é bem assim. No capítulo que eles citaram, esse documento basicamente fala que no Brasil houve um maior acesso a determinados ingredientes porque houve uma mudança na renda. Então houve uma melhora nesse sentido. Isso é o que o capítulo diz. Ele também faz uma crítica bem massiva aos programas de televisão que falam sobre alimentação, sobre alimentos bons, alimentos ruins, aquela dicotomia que já é citada na nutrição comportamental, já é citada nos guias alimentares. Inclusive, não sei se nem uma questão ética que eles fizeram aqui nesse documento, mas eles citaram os canais de TV, os programas de TV, inclusive os artistas que fazem parte desse programa. Se vocês entrarem, vocês vão dar uma olhada. Não vou falar aqui porque eu não quero tomar o processo. Onde a gente quer chegar é que eles citam o Guia Alimentar para a População Brasileira apenas 2 vezes em todo esse documento de 394 páginas. E esse documento, apesar de ser publicado na mesma data do Guia Alimentar, ele não está atualizado com o Guia Alimentar. Ele faz referência ao Guia Alimentar de 2006, que é aquele guia que ainda trata sobre as questões das porções, das injeções de fibras, de sódio, de legumes, de verduras. Então, o que esse documento fala, a única coisa que ele fala sobre Guia Alimentar da População Brasileira é isso. Infelizmente, eles citam errado. E na segunda vez que eles citam de outra forma também. Eles, ao invés de colocar Brasil ou guia do jeito que eles colocaram Ministério da Saúde de 2006. Mas tudo bem, sem caô com a BNT aqui, mas de fato o que eles falaram no texto da nota técnica não está presente nesse documento aqui, tá bom? Essa citação não existe. Isso é o primeiro ponto que eu tenho uma crítica contra essa nota aqui. Continuando, eles falam mais ou menos o seguinte: você diferenciar um alimento ultraprocessado pela contagem de número de ingredientes parece ser algo cômico. Afinal, essas receitas domésticas utilizam vários ingredientes e não pode, em hipótese alguma, serem rotulados dessa forma.
A discussão sobre o limite de conhecimento do cidadão em familiarizar com os nomes dos ingredientes envolve uma questão complexa, uma análise de risco no seu eixo de comunicação, devendo estipular qual tamanho e responsabilidade do Estado em regular e fiscalizar esses ingredientes. Nesse ponto aqui, eles falam o seguinte: do jeito que é tratado os alimentos ultraprocessados pelo Guia Alimentar da População Brasileira. E isso, pessoal, é uma discussão perdida. Sabe por quê? Porque é semântica. É o jeito que o guia tratou determinados alimentos, porque é o jeito que a população vai entender. Então, em determinado momento do guia, diz que um alimento ultraprocessado, uma das características dele é o número de ingredientes que ele apresenta no seu rótulo. Afinal, aquilo não é um alimento, é um produto, tá? Começa por aí. Porque daí eles comparam isso com uma preparação caseira. Ora, logo, se eu fizer uma lasanha na minha casa, por colocar vários ingredientes, ela vai ser ultraprocessada? Mas que história é essa, não é mesmo? Então isso tá errado? Bom, nesse ponto, poderia ser dito de outra forma, poderia ser especificado de uma outra forma? Até poderia, mas o Guia Alimentar ele veio com o propósito de facilitar o entendimento da população. Então a gente não vai dar uma aula de nutrição e falar sobre todos os aditivos alimentares que estão presentes ali e confundir ainda mais as pessoas. Mas tudo bem, é aceitável essa crítica pelo erro de semântica. Só que aí eles vão falar o seguinte: pesquisas demonstram que não existem evidências de que o valor nutricional e a saudabilidade de um alimento estejam relacionados ao nível de processamento, uma vez que existem alimentos processados que contribuem com uma ampla variedade de nutrientes e todos os níveis de processamento. Basicamente eles estão falando o seguinte, que tem alimentos ultraprocessados que podem ser importantes para a nossa saúde, então. Pessoal, só que tem um problema nisso tudo. Esse artigo que eles citaram, eles tratam os alimentos ultraprocessados da mesma forma que eles pensam. Então esse argumento ele não funciona, por quê? Porque o que o Guia Alimentar fala de alimentos ultraprocessados não é a mesma definição do que eles tratam de alimentos ultraprocessados, que convenientemente esse outro artigo também fala. Esse artigo, por exemplo, ele tem como objetivo investigar o consumo de alimentos ultraprocessados e ver se isso tem impacto negativo ou positivo na saúde. Eles concluem que o nível de processamento não é suficiente para você afirmar isso. O problema é que quando você vai checar os métodos, o que eles consideram como alimentos processados são tanto os alimentos empacotados, enlatados, aqueles que são vendidos como produtos no mercado, mas também como preparações caseiras. Então aí já tem um grande problema, uma confusão de significados a partir do Guia Alimentar. E aí eles continuam dizendo o seguinte, afirmando que alimentos são nutricionalmente desbalanceados, isso é uma incoerência. Afinal, o próprio guia fala que somente o leite é um alimento que realmente proporciona aos seres humanos o teor de nutrientes que sozinho o organismo requer. Dessa forma, nenhum alimento é nutricionalmente completo. Mesmo os alimentos in natura são nutricionalmente desbalanceados para uma alimentação adequada e saudável. Tá bom. Isso tem que ler com muita calma para a gente poder tentar fixar, né? Mesmo os alimentos in natura são nutricionalmente desbalanceados para uma alimentação saudável e adequada. Agora vamos falar um pouco a real aqui. O que a empresa quer ao vender o seu produto? O produto tem que ser gostoso? Tem que ser gostoso, tem que ter uma palatabilidade adequada. Se o produto da marca concorrente tiver uma palatabilidade maior, então o pessoal vai preferir aquele produto. Porque tem gente que compra não somente pela lista de ingredientes, não somente pela qualidade daquele alimento, mas compra porque é gostoso. E daí a empresa faz um produto que tem que ser gostoso. Vocês não concordam com isso? Sabe qual que é o problema? O Guia Alimentar chama esses alimentos de desbalanceados, porque se você pega, por exemplo, um salgadinho de milho, você vai ver que existe uma diferença gritante da qualidade nutricional desse salgadinho em comparação ao milho in natura. É uma diferença gritante em relação a micronutrientes, porque se perde vitamina, mineral na hora de processar. Existe uma compensação de sal, açúcar e gordura nesses alimentos muito grande. E já tem muitas pesquisas que dizem que ao combinar quantidades excessivas de sal, açúcar e gordura em um determinado alimento, automaticamente essa palatabilidade também aumenta. Então a indústria trabalha em prol de aumentar as suas vendas, aumentar a palatabilidade dos produtos. Mesmo que com isso eles aumentem a quantidade de gordura, sódio e de açúcar também nesses alimentos que são vendidos. E isso a gente nem tá falando do uso incorreto da gordura hidrogenada, do projeto que a OMS propôs do Replace para substituição da gordura hidrogenada pela indústria até o ano de 2023, porque se tem algum nutriente que a gente realmente não aconselha o consumo é a gordura trans, que é produzida não na casa da pessoa na preparação, mas sim através de um processo industrial, o processo de hidrogenação, que deixa as gorduras menos rançosas, mais tempo de prateleira, mais gostosas, mais crocantes, porém fazem muito mal à saúde mesmo em pequenas quantidades. E a nossa legislação permite que você fale que não existe gorduras trans no seu produto se tiver menos que 0,2 na porção. E aí eu te faço uma pergunta, essas pessoas que comem esses produtos, eles vão comer somente uma porção mesmo? Será que as pessoas que comem bolacha recheada ou comem salgadinho de pacote vão comer somente a porção descrita naquele pacote? Ou melhor, pessoal, você já viu alguém tendo compulsão alimentar, tendo um ataque de craving, comendo, por exemplo, frutas, legumes, verduras, comendo uma rúcula com tomate cereja? Isso associado ao quê?
a alimentos com uma alta palatabilidade, alimentos que no cérebro geram uma resposta de recompensa que faz com que o indivíduo continue se alimentando daquele alimento. Isso é chamado de dieta de cafeteria e já tem documentado muitos estudos científicos do seu impacto na saúde. E do jeito que eles falam que os alimentos in natura também podem causar esse tipo de problema, vão lá no PubMed e pesquisa quantos artigos estão falando, por exemplo, de desfechos da saúde, obesidade infantil, doenças cardiovasculares, doenças que mais matam em todo mundo, doenças crônicas não transmissíveis por produtos ultraprocessados e desfechos clínicos, e coloque alimentos in natura e veja se existe algum tipo de prejuízo à saúde com o consumo de alimentos in natura. E daí vocês vão ver que não existe nada de pseudociência nisso, mas que já tem muito bem documentado em vários artigos, em várias instituições, né? Artigos que não são patrocinados pela indústria de alimentos, não são patrocinados por marcas, inclusive. Então isso é muito importante de ser dito. E outra coisa, pessoal, eu não sei porque esse pessoal tá tão doído na nota técnica, porque o guia alimentar nosso, em nenhum momento ele fala para não consumir os ultraprocessados. Ele só fala para evitar. Em nenhum momento ele causa terrorismo nutricional. Não tem um discurso toréxico ali escrito, pessoal. Então, realmente eu não entendo porque existe ainda esse escândalo todo em cima de tanta coisa que poderia ser dito de outra forma. Então, o que essa nota mais fala é o seguinte: ora, as preparações culinárias, elas também podem causar males à saúde. E realmente eu concordo. Se você fizer uma preparação culinária com alimentos in natura e exagerar no sal, no açúcar, na gordura, da mesma forma que os alimentos que são vendidos lá prontos, ready to eat, da indústria, tem, realmente, eu concordo, eles vão causar mal à saúde também. Mas o guia alimentar, ele deixa muito claro um capítulo específico para ingredientes adicionados. Ele deixa um capítulo específico para dizer que ao fazer as preparações culinárias a gente deve evitar o sal, o excesso de gordura e o excesso de açúcar também. Então isso não fica no ar. Dá a impressão que o guia alimentar está atacando a indústria de alimentos, né? E não é bem verdade assim. Se você ler bem o guia alimentar, deixo na descrição para vocês também, vocês vão ver que não é bem dessa forma que as coisas são ditas e esclarecidas, né? Mais um ponto da nota técnica é o seguinte: a sua utilidade apenas confunde, diminui a autonomia das escolhas alimentares, sem informar corretamente o que é importante para uma alimentação saudável. A regra de, com direito a um erro de português, a regra de ouro talvez devesse ser: harmonize uma combinação diversificada de porções moderadas de cada alimento escolhido para atender às necessidades nutricionais, manter o peso corporal recomendado e os indicadores de saúde adequados. Legal, bacana, é interessante, né? Faz muito sentido o que eles disseram aqui da regra de ouro, mas me diga uma coisa: o quão generalista, o quão superficial tá essa regra de ouro? Pegue uma pessoa leiga e experimente falar essa recomendação que vocês dão para ela. Será que ela vai entender? Será que ela vai compreender tudo isso que está sendo dito? Então essa regra de ouro que vocês propõem, infelizmente, ela é um passo atrás. Ela é o Guia Alimentar de 2006, que ainda fala sobre porções, que ainda confunde a população, que não entende o que é uma porção de determinada fruta, de determinado legume, o que é uma porção de doces, por exemplo. Então eu sei que por mais que vocês tiveram boas intenções em tentar sugerir isso aqui, isso não é nada prático. E aí no final eles dizem: o guia brasileiro é considerado um dos piores. E a recomendação mais forte é a imediata retirada das menções equivocadas, preconceituosas e pseudocientíficas. Eu vejo que eles não tiveram coragem aqui de colocar uma referência dizendo que o guia alimentar da população brasileira é um dos piores. Sabe por que eles não fizeram isso? Porque não existe, pessoal. Porque o nosso guia ele é reconhecido pela Organização das Nações Unidas, ele é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde, ele é base de guias de outros países também. Ele já é citado em vários outros artigos científicos que estão publicados em revistas de renome. E vocês da nota técnica que dizem que os nutricionistas, quem fez esse guia não teve o preparo suficiente, não teve equipe técnica, basta ler o anexo e ver ali que esse guia ele foi elaborado pelo Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da USP e a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, que somam 3.125 contribuições. Então, será que realmente todas essas pessoas, todo esse corpo docente que está por trás desse guia alimentar, ele está tão equivocado assim? E somente esse artigo, né, uma única referência que nem uma revisão sistemática que nem uma meta-análise é, essa única referência que vocês colocam na nota técnica, ela é suficiente para condenar e retirar o principal documento de orientação de alimentação e nutrição da saúde de toda uma população, de profissionais da área da saúde? Eu acho que não.
Então, eu deixo a minha posição aqui como nutricionista, como psicólogo, em relação a essa nota técnica aqui. Eu acho que vocês poderiam ter caprichado um pouquinho mais na hora de fazer essas críticas, porque nessa nota tem erro de português, tem citação que não tem sentido nenhum com o texto que vocês citaram, e tem artigos citados com erros conceituais ali no que diz respeito aos alimentos ultraprocessados. Eu acredito que possam existir outras versões, outras edições do Guia Alimentar da população brasileira, possivelmente que tente consertar essa lacuna que possa ficar entre um erro de semântica, não é mesmo? Que possa fazer uma conversa entre a engenharia de alimentos, entre as áreas da saúde, entre as áreas da ciência médica. Eu acho importante isso. Entretanto, nada justifica essa nota dizendo que imediatamente, urgentemente, depois de mais de 7 anos publicado, vocês deveriam retirar esse documento aqui publicado pela população. Me perdoem, mas eu acho que existem coisas mais importantes, questões de saúde pública bem mais importantes no momento que a gente vive de pandemia, do que a gente necessariamente tentar fazer algumas reformulações aqui que não tem fundamento científico nenhum. Se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo, compartilha com seus amigos aqui para que ele possa chegar também a outras pessoas, a outros profissionais talvez. Muito obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.